vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Se alguém me quer seguir, que venha atrás de mim, e de onde eu estiver, ali estará meu servo. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da nossa rádio diocesana Sintonia do Vale e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Queridos vocacionados, quinto domingo da Quaresma, o penúltimo deste tempo forte. A partir deste domingo, os nossos olhares se voltam para Cristo. As imagens onde se tem costume, neste domingo são veladas, porque nada mais pode nos distrair daquele que dará a sua vida por nós.
E nós só conseguiremos ir até o fim, como Ele nos amou até o fim, se não tirarmos o olhar dEle. Desde a quarta-feira de cinzas, o grande convite que nós ouvimos insistentemente por parte dos cantos, das orações, da liturgia, é o convite da conversão. E após termos percorrido estes 5 domingos, neste quinto, sobretudo, constatamos: só há verdadeira conversão quando olhamos para Jesus. Só há verdadeira conversão quando olhamos para Jesus. Nele tem sentido a oração que fazemos. Nele tem sentido a penitência que nós nos prestamos. Nele tem sentido a caridade inerente ao nosso ministério de discípulos e discípulas dele. E o evangelho deste domingo ilustra muito bem isso, quando 2 pagãos, gregos, ou também chamados gentios, pedem a Filipe uma coisa: gostaríamos de ver Jesus. Vamos entender o que significa este ver. Este ver Jesus significa conhecê-lo. Este ver Jesus significa encontrar-se com Jesus. Este ver Jesus significa tomar contato com a salvação que Ele tem a nos oferecer. Estes 2 homens perceberam que não podia Jesus fazer nada de mal. Pelo contrário, a proximidade com Ele só traria a eles o benefício da salvação. Ele que passou fazendo bem a tanta gente, certamente não recusaria também fazer o bem àqueles que naquele momento se aproximaram dele. E por isso este gostaríamos de ver Jesus não é somente movido pela curiosidade. Eles não buscavam Jesus por um sinal e um milagre que possa o mestre oferecer ou realizar, até porque ele não veio para isso. Eles não buscavam Jesus por causa de: eu ouvi dizer que ele, vamos então nos aproximar para ver se de fato é. Não foi nada disso. O que os moveu até Jesus? O que os chamou a ir ao encontro do mestre? Lembremos que nas primeiras linhas do evangelho, estes homens pagãos foram a Jerusalém para adorar, mas foram buscar Jesus. O templo já não bastava mais. O culto também já era um culto antigo. Perceberam que em Jesus há uma novidade que completava o seu coração, que dava sentido à sua existência. E o próprio Jesus dá essa resposta: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. De primeira, estes que desejavam ver Jesus certamente devem ter se questionado: olha, ele não está muito certo das ideias. Não condiz a resposta dele com o nosso desejo de vê-lo. Ele responde: o Filho do Homem vai ser glorificado? É a hora dele ser glorificado? Como dizia o próprio evangelista, talvez esta fala de Jesus seja a fala de um coração angustiado. Porque quanto mais perto da cruz, mais Jesus se enchia de angústia, mas não, porém, sem a vontade de realizar em tudo a vontade do Pai. O pano de fundo, portanto, desta afirmação de Jesus, nada mais é do que amor. O pano de fundo desta busca destes pagãos em relação a Jesus, nada mais é do que amor. Isso que os atraiu. E Jesus tinha profunda consciência de que a hora dele chegou quando judeus e pagãos, todos,
tornaram conhecimento e tomaram conhecimento do Filho de Deus. Em outras palavras, Jesus sabia que não se pode gerar vida nos outros sem dar a própria vida. Jesus sabia que não se pode dar vida aos outros sem desviver pelos outros. E este é o desejo de Jesus. Por isso que ele completa com uma imagem, para entender como será a sua doação. Olha que imagem bonita. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua um grão de trigo. Agora, se morre, produz muito fruto. É preciso morrer para dar vida. Pensemos também em nós. Quinto domingo da Quaresma. O processo de conversão diário até o nosso último suspiro na face desta terra. Como está? Já morri para muitas coisas que impedem de me aproximar desse Jesus que deseja se dirigir a mim dando a sua própria vida? Este Jesus que ainda completa dizendo: quando for elevado à terra, atrairei todos a mim. É o amor que o move a dizer isso. Eu o correspondo também com o meu amor, mesmo que pequeno, mesmo que frágil, mesmo que tantas vezes duvidoso. E é interessante porque, mesmo que os apóstolos já caminhem com Jesus há muito tempo, ou mesmo aqueles que acabaram de chegar, Jesus deixa claro: a salvação se destina a todos que desejam vê-lo. Queremos ver Jesus. Quando olhamos para a cruz, nós percebemos que o dom de ver Jesus é dom da própria cruz. Só que quando a gente olha a cruz a olho nu, o que a gente enxerga? Na cruz tem sangue, na cruz tem pregos, na cruz tem chagas, na cruz tem dor, na cruz tem incompreensões, na cruz tem interesses de tantos movidos pela ignorância, porque não reconheceram em Jesus o sinal. Na cruz tem o desejo de muitos, inclusive aqueles que não têm fé, de eliminar o próprio Deus, a ponto de dizer: o Deus de vocês é fraco, porque morre numa cruz. Mesmo que à primeira vista a cruz pareça isso a nós, insistamos, como esses dois pagãos: queremos ver Jesus. Porque a cruz não é só aparência. O olhar da fé nos faz enxergar que a cruz não é só aquilo que ela mostra externamente a nós, mas a cruz, de fato, é amor. E ao olhar a cruz como amor, é isso que nos tornará testemunhas quando perguntarem a nós: por que você segue Jesus? Por que você quer dar a sua vida para Ele? Por que quando você é assolado pela cruz da enfermidade, você sofre com serenidade? Por que você renunciou à sua vida e não continuou vivendo a vida que você até hoje levava? Por que você se prestou a fazer esse tipo de penitência? Quando nos questionarem tudo isso, tenhamos na ponta da língua aquelas palavras da segunda leitura de hoje: e não há coração que não se comova ao escutá-la. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Então por que eu sigo a Cristo? Por que o Senhor me atrai? Porque seguindo a Cristo, o homem Deus da cruz, eu consigo pouco a pouco fazer aquilo que Ele fez, a vontade de Deus. E Ele, por maestria, pode nos ensinar este caminho. Por quê? Ele encarnou-se. Ele viveu a nossa vida.
Ele revelou-nos o Pai, Ele abriu-nos o céu. Ele foi incompreendido, como muitas vezes eu também sou. Ele foi julgado, como muitas vezes eu também sou. Ele foi condenado, como muitas vezes eu também sou. Ele sofreu as dores e ele morreu. E passou tudo isso por amor. Tudo por amor e tudo por nós. Jesus, portanto, é a aliança que o Pai deseja imprimir, não mais em tábuas de pedra, mas, como diz a leitura, nas tábuas da carne do nosso coração. E, portanto, a aliança para ser bem feita, e esta aliança que Deus deseja fazer conosco nesta quaresma e nesta Páscoa que se aproxima, é uma aliança em Jesus Cristo, na via da obediência. Meus queridos irmãos e irmãs, peçamos esta graça de sermos obedientes a Deus, a ponto de dizer: eu quero ver Jesus. Quando o pecado, aquele pecado que às vezes me acompanha desde a quarta-feira de cinzas, e eu ainda não tive coragem de confessá-lo, quando este pecado insiste em querer nos dominar, insistamos, queremos ver Jesus. Quando a minha vontade diante dos dramas da vida quer prevalecer, insistamos, queremos ver Jesus. Quando eu desejar levar o ritmo da minha vida do jeito que eu gostaria, insistamos, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Isso nos forjará a obediência, a mesma de Jesus, e através dela, Ele ensina a todos nós a viver em comunhão total com Deus, a cumprir os projetos de Deus, e até mesmo a amar os irmãos, sem exclusivismos, sem interesses, mas amar porque vejo nele Jesus. Amar porque o outro me interpela e me questiona, e como cristão, vou amá-lo. Não é porque ele pensa como eu, que bom que não pense, mas mesmo assim eu vou ao encontro dele, por Jesus. Por Jesus. A obediência elimina de nós o egoísmo. A obediência elimina de nós as seguranças deste mundo, porque, como a gente vê por aí tantos irmãos e irmãs que pensam que a vida é aqui e agora, e que depois da morte nada mais tem. O céu já não inspira a tantos. O céu já não é alegria para muitos. Que pena, que pena, que pena. Por isso, a via da obediência. Se o pecado desobediente nos afasta, a comunhão obediente nos ajuda a aproximar e nos unir ao Pai. Sendo assim, não nos esqueçamos, nos esforcemos por chegar à estatura de Cristo, porque onde há o nosso esforço, Cristo ali está. E aqui corroboro com as palavras do Santo Evangelho: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Até a resposta vocacional, ela não é isolada. Quando damos o sim, o Senhor conosco está. Onde eu estou, estará também o meu servo. Para que vejamos Jesus, olhemos o refrão do Salmo: criai em mim um coração que seja puro. Vamos dizer juntos: criai em mim um coração que seja puro. Peça de novo: criai em mim um coração que seja puro. Mais uma vez: criai em mim um coração que seja puro. Não é puritano. Não é puritano. O puritano vê pecado em tudo e, consequentemente, desconfia da misericórdia de Deus. O coração puro
significa que ele vê as coisas por aquilo que elas realmente são, inclusive a cruz, sem maquiar, sem florear, sem idealizar. Se a cruz ali está, eu vou abraçá-la, porque o meu mestre assim o fez. E por isso, com o coração puro, vou até o encontro dela, com firmeza. Entendem quando digo firmeza? Apesar dos dissabores de ir ao encontro da cruz, não abro mão dela. Agora dói, mas sei que ressuscitarei com Cristo. Firmeza, coração puro. Um coração puro é um coração forte. Não porque encontra a fortaleza nos seus esforços. Esse é a porta e a brecha do orgulho no seu coração para dizer que os seus esforços estão valendo. Mas um coração puro se faz forte porque conta sempre com a presença de Deus. Por isso, puro. Aquele que busca ter um coração puro, cria relações puras. Aquele que busca ter um coração puro, não idealiza a resposta vocacional. Mas se o Senhor o chama, vai, confia, entrega, renuncia, abandona-se. Um coração puro, na dor, na morte ou no sofrimento, simplesmente sabe que ali Cristo está. E pronto. Criai em mim um coração que seja puro. Foi esta pureza que fez com que Jesus nos amasse até o fim, até a cruz. Até o fim e até a cruz. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor.